Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Acerca da prática da oração. Vocês não prestam atenção à oração em sua vida diária. As pessoas sempre negligenciaram a oração. As orações costumavam ser superficiais, com um homem simplesmente fazendo as coisas diante de Deus sem se envolver. Nenhum jamais ofereceu seu coração completamente diante de Deus e orou verdadeiramente a Deus. As pessoas oram a Deus somente quando algo lhes acontece. Durante todo esse tempo, você alguma vez orou verdadeiramente a Deus? Você já derramou lágrimas de dor diante de Deus? Você alguma vez chegou a conhecer a si próprio diante de Deus? Alguma vez já fez uma oração de coração para coração com Deus? A oração vem pela prática. Se você normalmente não ora em casa, então não terá como orar na igreja. E se você normalmente não ora durante os encontros pequenos, então será incapaz de orar durante as grandes reuniões. Se você normalmente não se aproxima de Deus ou reflete sobre as palavras de Deus, então não terá nada a dizer quando chegar o momento de orar. E mesmo que você, de fato, ore, você estará apenas falando da boca para fora. Não estará orando verdadeiramente. O que significa orar verdadeiramente? Significa falar a Deus as palavras que estão dentro do seu coração e comungar com Deus, tendo compreendido sua vontade e com base em suas palavras. Significa sentir-se particularmente próximo de Deus, sentir que Ele está diante de ti e que você tem algo a dizer a Ele. E significa estar com o coração especialmente radiante e sentir que Deus é especialmente gracioso. Você se sentirá especialmente inspirado e, após ouvirem suas palavras, seus irmãos e irmãs se sentirão gratificados. Eles sentirão que as palavras ditas por você são as palavras que estão em seus corações, as palavras que eles desejam dizer, e que o que você diz representa o que eles querem dizer. Isso é o que significa orar verdadeiramente. Depois de ter orado verdadeiramente, você se sentirá em paz e gratificado em seu coração. A força para amar a Deus se elevará, e você sentirá que nada em toda a sua vida é mais digno ou significativo do que amar a Deus. E tudo isso provará que as suas orações foram eficazes. Você alguma vez já orou de tal maneira? E quanto ao conteúdo das orações? Você deve orar etapa por etapa, de acordo com o seu verdadeiro estado, e isso deve se dar pelo Espírito Santo. Você deve comungar com Deus, guardando a vontade de Deus e o que Ele exige do homem. Quando começar a praticar suas orações, primeiro entregue seu coração a Deus. Não tente compreender a vontade de Deus. Apenas tente falar a Deus as palavras que estão dentro do seu coração. Quando se puser diante de Deus, fale assim: ó Deus, somente hoje percebo, de fato, que eu costumava desobedecer a Ti. Eu sou verdadeiramente corrompido e desprezível. Antes, estava perdendo meu tempo. A partir de hoje, viverei para Ti. Viverei uma vida de significado e satisfarei a Tua vontade. Que Teu Espírito sempre opere em mim e sempre me ilumine e me esclareça, para que eu possa dar um forte e retumbante testemunho perante a Ti, permitindo que Satanás veja Tua glória, Teu testemunho e a prova de Teu triunfo em nós. Quando orar dessa forma, seu coração será completamente libertado. Tendo orado dessa maneira, seu coração estará mais próximo de Deus. E ao orar frequentemente dessa forma, o Espírito Santo inevitavelmente irá operar dentro de você.
Se sempre clamar a Deus dessa maneira e fizer sua resolução perante Deus, chegará o dia em que a sua resolução poderá ser aceita perante Deus, quando o seu coração e todo o seu ser serão recebidos por Deus, e você será, enfim, tornado perfeito perante Deus. A oração é da maior importância para vocês. Quando ora, você recebe a obra do Espírito Santo. Seu coração é, então, tocado por Deus e a força do amor por Deus dentro de você aflora. Se não orar com seu coração, se não abrir seu coração para comungar com Deus, então Deus não terá como operar em você. Se tendo orado, você tiver falado todas as palavras de dentro do seu coração, mas o Espírito de Deus não operou, se você não se sentir inspirado por dentro, então isso mostra que o seu coração não está fervoroso, que suas palavras não são verdadeiras, mas permanecem impuras. Se tendo orado, você se sentir gratificado, então as suas orações foram aceitas por Deus, e o Espírito de Deus operou em você. Como alguém que serve a Deus, você não pode ficar sem orações. Se você realmente enxerga a comunhão com Deus como algo significativo e valioso, como poderia renunciar à oração? Ninguém pode ficar sem a comunhão com Deus. Sem oração, você vive na carne, vive na escravidão de Satanás. Sem a verdadeira oração, você vive sob a influência das trevas. Espero que os irmãos e irmãs sejam capazes de orar verdadeiramente em todo e cada dia. Contudo, não se trata de adesão à doutrina, mas um efeito que tem de ser alcançado. Você está disposto a se privar de um pouco de sono e gratificação, recitando orações pela manhã, ao amanhecer, para depois apreciar as palavras de Deus? Se você orar com um coração puro e comer e beber as palavras de Deus desse modo, você será mais aceitável a Ele. Se fizer assim toda manhã, se cada dia você praticar entregar seu coração a Deus, comunicando-se e se engajando com Ele, então seu conhecimento sobre Deus certamente aumentará, e você será melhor capaz de compreender a vontade de Deus. Você deve dizer: ó Deus, eu desejo cumprir meu dever, para que Tu sejas glorificado em nós e para que possas deleitar-se com o nosso testemunho. Deste grupo de pessoas, tão somente posso devotar todo o meu ser a Ti. Suplico que operes em nós, para que eu possa verdadeiramente amar e satisfazer a Ti, e fazer de Ti o objetivo que busco. Quando tiver se apoderado desse fardo, Deus certamente o tornará perfeito. Você não deve orar somente em prol de si mesmo, mas também em prol de fazer a vontade de Deus e em prol de o amar. Esse é o tipo mais verdadeiro de oração. Você ora a fim de fazer a vontade de Deus? Antes vocês não sabiam como orar e negligenciavam a oração. Hoje vocês devem dar seu melhor para se treinarem na oração. Se você for incapaz de convocar a força que existe dentro de você para amar a Deus, então como conseguir orar? Você deve dizer: ó Deus, meu coração é incapaz de amar a Ti verdadeiramente. Eu desejo amar a Ti, mas me falta a força. O que eu devo fazer? Desejo que abras os olhos do meu espírito. Desejo que o Teu Espírito toque meu coração, de modo que, perante a Ti, eu seja despojado de todos os estados passivos e desconstrangido por qualquer pessoa, questão ou coisa. Desnudo meu coração completamente diante de Ti, de tal modo que todo o meu ser seja devotado perante a Ti, e que Tu possas testar-me de qualquer modo que desejares. Agora, não penso em minhas perspectivas, nem sou contido pela morte. Usando o meu coração, que ama a Ti, desejo buscar o caminho da vida. Todas as coisas e eventos estão em Tuas mãos. Meu destino está em Tuas mãos. E, além do mais, minha vida é controlada por Tuas mãos. Agora eu busco amá-lo, e independentemente de me deixares amar a Ti,
Independentemente de como Satanás interfira, estou determinado a amar a ti. Quando se deparar com tais coisas, ore dessa maneira. Se fizer isso todos os dias, a força para amar a Deus se elevará gradualmente. Como se entra em verdadeira oração? Enquanto ora, seu coração deve estar em paz perante Deus e deve ser sincero. Você está comungando e orando verdadeiramente com Deus. Você não deve enganar a Deus usando palavras bonitas. A oração deve ser centrada em torno daquilo que Deus deseja concluir hoje. Peça para Deus lhe trazer maior esclarecimento e iluminação. Leve seu estado atual e seus problemas a Deus em oração e faça uma resolução perante Deus. Orar não é seguir um procedimento, mas buscar a Deus usando o seu verdadeiro coração. Peça que Deus proteja seu coração, tornando-o capaz de estar constantemente em paz perante Deus e tornando você capaz de se conhecer, desprezar a si mesmo e abandonar-se no ambiente que Deus estabeleceu para você, permitindo assim que tenha um relacionamento normal com Deus e tornando-o alguém que ama a Deus verdadeiramente. Qual é o significado da oração? A oração é uma das maneiras pelas quais o homem coopera com Deus. É um meio pelo qual o homem clama a Deus. E é o processo pelo qual o homem é tocado pelo Espírito de Deus. Pode-se dizer que aqueles que não oram são mortos sem espírito, uma prova de que lhes faltam as faculdades para serem tocados por Deus. Sem oração, as pessoas são incapazes de alcançar uma vida espiritual normal. Muito menos são capazes de acompanhar a obra do Espírito Santo. Sem oração, elas cortam seu relacionamento com Deus e são incapazes de receber a aprovação de Deus. Sendo alguém que crê em Deus, quanto mais você ora, mais é tocado por Deus. Tais pessoas têm uma maior resolução e são mais capazes de receber o mais novo esclarecimento de Deus. Como resultado, somente pessoas assim podem ser tornadas perfeitas o mais rápido possível pelo Espírito Santo. Qual é o efeito a ser alcançado pela oração? As pessoas são capazes de executar a prática da oração e compreender o significado da oração. Mas o efeito a ser alcançado pela oração não é uma questão simples. Orar não consiste em passar por formalidades ou seguir um procedimento, nem recitar as palavras de Deus. O que quer dizer que a oração não significa repetir palavras como um papagaio e copiar outras. Na oração, você tem de entregar seu coração a Deus, compartilhando com Deus as palavras que estão em seu coração para que seja tocado por Deus. Se quiser que as suas orações sejam eficazes, então elas têm de se basear na leitura que você faz das palavras de Deus. Somente orando em meio às palavras de Deus é que você será capaz de receber mais esclarecimento e iluminação. Uma oração verdadeira se revela por ter um coração que anseia pelas exigências estabelecidas por Deus e por sua disposição em cumprir essas exigências. Você será capaz de odiar tudo o que Deus odeia, de cuja base você terá conhecimento e saberá e terá clareza sobre as verdades explicadas por Deus. Ter a resolução, a fé e o conhecimento e um caminho pelo qual praticar após orar. Somente isso é orar verdadeiramente, e somente orações assim podem ser eficazes. No entanto, a oração tem de ser construída sobre as bases do deleite das palavras de Deus e da comunhão com Deus em suas palavras, com seu coração sendo capaz de buscar a Deus e estar em paz perante Deus. Tal oração já atingiu o ponto de verdadeira comunhão com Deus. Conhecimento básico sobre a oração. 1.
Não diga cegamente o que vier à mente. Deve haver um fardo dentro do seu coração, o que significa que você deve ter um objetivo quando orar. 2. Suas orações devem conter as palavras de Deus. Elas devem se basear nas palavras de Deus. 3. Ao orar, você não deve reintroduzir assuntos antigos. Você deveria se concentrar nas palavras atuais de Deus e, quando orar, dizer a Deus seus pensamentos mais íntimos. 4. A oração em grupo tem de ser centrada em torno de um núcleo, que deve ser a obra do Espírito Santo hoje. 5. Todas as pessoas têm de aprender a orar por alguma coisa. Essa também é uma maneira de mostrar consideração pela vontade de Deus. A vida pessoal de oração se baseia na compreensão do significado da oração e no conhecimento básico da oração. Na vida diária, ore com frequência por suas próprias falhas. Ore para realizar mudanças em seu caráter na vida e ore com base no seu conhecimento das palavras de Deus. Todos devem estabelecer sua própria vida de oração. Devem orar pelo conhecimento com base nas palavras de Deus. Devem orar a fim de buscar o conhecimento da obra de Deus. Exponha suas circunstâncias atuais perante Deus e seja pragmático. Não preste atenção ao método. O segredo é alcançar um conhecimento verdadeiro e experienciar de fato as palavras de Deus. Qualquer um que procure entrar na vida espiritual tem de ser capaz de orar de múltiplas maneiras. Oração silenciosa, ponderação sobre as palavras de Deus, vir a conhecer a obra de Deus e assim por diante. Essa obra direcionada de comunhão é para entrar na vida espiritual normal, tornando a sua própria situação perante Deus cada vez melhor e causando um progresso cada vez maior em sua vida. Em resumo, tudo o que você faz, seja comer e beber as palavras de Deus, orar silenciosamente ou declarar em voz alta, é para ver claramente as palavras de Deus e sua obra, e aquilo que Ele deseja alcançar em você. Mais importante é para alcançar os padrões que Deus exige e levar sua vida para o próximo nível. O padrão mais baixo que Deus exige das pessoas é que elas sejam capazes de abrir seus corações para Ele. Quando o homem oferece seu verdadeiro coração a Deus e diz a Deus o que realmente está dentro de seu coração, então Deus está disposto a operar no homem. Deus não quer o coração distorcido do homem, mas seu coração puro e honesto. Quando o homem não fala verdadeiramente com Deus o que está em seu coração, então Deus não toca no coração do homem nem opera nele. Portanto, o ponto mais crucial na oração é falar com Deus as palavras do seu verdadeiro coração, contando a Deus suas falhas ou caráter rebelde e se abrindo completamente a Deus. Somente então Deus estará interessado nas suas orações. Caso contrário, então Deus ocultará sua face de você. O critério mínimo para a oração é que você seja capaz de manter seu coração em paz perante Deus e que este não se aparte de Deus. Talvez você não tenha obtido uma visão mais nova ou mais elevada durante esse período, mas você tem de usar a oração para manter as coisas como elas estão. Você não pode regredir. Isso é o mínimo que você deve alcançar. Se você não puder concretizar nem isso, então isso prova que a sua vida espiritual não entrou no caminho certo. Como resultado, você é incapaz de manter sua visão original, está privado da fé em Deus e sua resolução subsequentemente desaparece. Sua entrada na vida espiritual é marcada pelo fato de suas orações terem entrado ou não no caminho certo. Todas as pessoas têm de entrar nessa realidade. Todas elas têm de trabalhar conscientemente para se treinarem na oração, não esperar passivamente, mas buscar conscientemente
serem tocadas pelo Espírito Santo. Somente então serão pessoas que verdadeiramente buscam a Deus. Quando começa a orar, você tem de ser realista e não deve se exceder. Você não pode fazer exigências extravagantes, esperando que, assim que abrir a boca, será tocado pelo Espírito Santo, esclarecido e iluminado, e contemplado com muita graça. Isso é impossível. Deus não faz coisas sobrenaturais. Deus responde às orações das pessoas em seu próprio tempo. E, por vezes, testa sua fé para ver se você é fiel a Ele. Quando ora, você tem de ter fé, perseverança e resolução. Quando começa a se treinar na oração, a maioria das pessoas não se sente tocada pelo Espírito Santo e perde o ânimo. Isso não vai acontecer. Você precisa ter persistência, tem de se concentrar em sentir o toque do Espírito Santo e em buscar e explorar. Às vezes, o caminho que você trilha é o caminho errado. Às vezes, suas motivações e concepções são incapazes de permanecer firmes perante Deus e, portanto, o Espírito de Deus não move você. Da mesma forma, há momentos em que Deus vê se você é fiel ou não. Em resumo, você deve devotar mais esforço em se treinar. Se descobrir que o caminho que tem trilhado é motivo de desvio, você pode mudar sua maneira de orar. Contanto que você busque e anseie verdadeiramente por receber, o Espírito Santo certamente o levará a essa realidade. Às vezes você ora com um coração verdadeiro, mas não se sente como se tivesse sido particularmente tocado. Em momentos como esse, você deve confiar na sua fé e acreditar que Deus está vendo suas orações. Você deve ter perseverança nas suas orações. Você tem de ser honesto e tem de orar para se livrar da maquinação em seu coração. À medida que usar a oração para se purificar sempre que necessário e usá-la para ser tocado pelo Espírito de Deus, seu caráter mudará gradualmente. A verdadeira vida espiritual é uma vida de oração e é uma vida que é tocada pelo Espírito Santo. O processo de ser tocado pelo Espírito Santo é o processo de mudança do caráter do homem. Uma vida que não foi tocada pelo Espírito Santo não é uma vida espiritual. Ainda é um ritual religioso. Somente aqueles que são tocados com frequência pelo Espírito Santo e que foram esclarecidos e iluminados pelo Espírito Santo são pessoas que entraram na vida espiritual. O caráter do homem muda constantemente à medida que ele ora, e quanto mais é movido pelo Espírito de Deus, mais proativo e obediente ele é. Assim também seu coração será gradualmente purificado. E a partir de então, seu caráter mudará gradualmente. Tal é o efeito da verdadeira oração.